Boa tarde. Iniciando aqui o programa 01 de Olhar de Cidadão, um programa voltado a opiniões e debates. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2025. Compõe na mesa Frederico Leal, empresário, coaching e especialista em cursos de alta performance. Do meu lado esquerdo, Enio Mascarenhas, empresário, e eu aqui na bancada dirigindo hoje Eduardo Fonseca, engenheiro e microempresário na cidade de Taubaté. Tá? Nós contamos com o patrocínio de Evos, que nos cede graciosamente o espaço e a estrutura. Tá? Hoje, na escalada do dia, nós temos 3 pautas importantes para o município de Taubaté. O primeiro é a lei da vereadora Thalita Cadeirante, que dispõe sobre o projeto de ala especial para parturiente de nascimento de natimortos. A segunda pauta é os feriados de Taubaté. Ontem foi feriado aqui na cidade e a gente gostaria de saber a opinião de cada um. E a terceira, tá, é a expansão da Câmara Municipal de Taubaté, expansão física da Câmara Municipal de Taubaté. Tá? Então, já sem muitas delongas, vamos começar com o primeiro assunto. Então, continuando. O projeto de lei ordinária da vereadora Thalita Cadeirante dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades de saúde públicas e privadas de oferecerem aos parturientes de natimorto um leito em ala separadas. Tá? Podemos começar com a opinião e debates com o Frederico. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho essa proposta muito interessante, até porque realmente, se você analisar o aspecto, né, da mulher dando à luz, ela espera o melhor do seu filho, né? Ela espera aquilo que está vindo no mundo ser de alegria, felicidade, perfeição. Mas infelizmente nós temos casos em que isso não acontece. Eu mesmo tive esse caso, infelizmente, tive um natimorto, nosso primeiro filho, e a situação não é agradável. A mulher realmente ela passa por um momento muito triste e ela vai ficar numa mesma ala onde outras mulheres estão grávidas, com seus filhos prontos para nascer, e ela tem que conviver com essa amargura de que o dela não vingará. Eu acho que seria interessante. Eu não vejo necessidade para ter alas especiais, para surgir um novo, a estrutura, mas talvez você utilizar a demanda que você já tem, né, uma repartição especial, mas separar aquelas que estão felizes daquelas que estão muito tristes. Então, grosso modo, no meu ponto de vista, eu acho que esse projeto tem uma certa validade, sim. Eu seria a favor dele. Eu acredito que a vereadora Thalita deva ter ouvido algumas pessoas que já vivenciaram essa experiência, e agora nós estamos começando uma nova administração e que me parece querer deixar as instalações hospitalares melhores do que encontrou. Tem uma nova pessoa responsável pela área da saúde, questionar se já tem alguma coisa de expectativa para isso, informar o poder público. A intenção de tornar lei é muito bonita, mas nós precisamos fazer funcionar o que já existe dentro dos nossos orçamentos e realidades. Realmente é um momento de administração emocional muito delicada. Agora, acho que tem que ser melhor estudado e conversado entre a parte técnica sobre o assunto. Eu vou me pronunciar um pouquinho favorável aqui, um pouquinho favorável lá, no seguinte sentido.
tá? É muito complicado mensurar a dor da mãe que perde um filho já nos últimos meses de gestação. Tá? Entretanto, a nossa saúde é um caos. Tá? A disputa por um leito é uma coisa bem complicada. Recentemente eu tive internado no pronto-socorro por 4 dias e eu tive que esperar 24 horas por uma vaga. E quando saiu essa vaga, me colocaram no quarto, tinha 12 pessoas, onde o ideal seria 8. O espaço entre as camas está com menos de 50 centímetros, 50 a 60 centímetros. Tá? Então existe toda uma questão física e de investimentos que o município hoje não tem. Não adianta querer empurrar a goela abaixo uma situação que não tem. Uma coisa que não foi falada no projeto, e eu acho que seria muito importante, talvez até mais importante que isso, e o custo seria infimamente menor, é com relação ao acompanhamento psicológico. A prefeitura conta com um corpo de psicólogos já na prefeitura, quer dizer, por que não deslocar uma parte desses psicólogos para dar uma assistência tanto no momento da dor, tanto no momento imediato, como no momento posterior, que essa dor não se acaba quando se sai do hospital. Tá? O fato de misturar pessoas com alegria de ter o primeiro filho, ter filhos, com pessoas que estão com gestação de natimorto, se isso é benéfico, se isso é salutar ou não, se isso vai trazer algum conforto ou não, eu não tenho essa condição de dizer. Mas eu acho que um apoio psicológico é fundamental e já de imediato. Já começar no hospital e ter todo o encaminhamento para depois que isso aconteça. Tá? Não adianta querer pautar um custo, criar uma ala, criar um setor, tudo mais e tal, porque inclusive o projeto vê isso, inclui isso nas instituições privadas também. Tá? Você pega um plano de saúde hoje que já é um absurdo, se você começa a dar obrigações para ele, o preço vai subir, não adianta, quem acaba sempre pagando é o contribuinte, seja ele de um contribuinte público ou seja um contribuinte privado. Tá? Mais algum comentário? Não, que eu acho interessante, tanto a sua abordagem quanto a do Enio, eu acho válida, né? E sim, sem dúvida alguma, a gente tem que parar para pensar nas questões de investimento. Mas são duas coisas distintas, né? Uma coisa é o momento em que a parturiente está ali no local, né? Onde ela tem determinados cuidados, necessidades, e outra coisa é sair após haver dado a luz ao natimorto, né? Esse acompanhamento psicológico. Acho que isso é viável, sem dúvida. Mas são duas coisas diferentes, até porque custos vão ter nos dois, independentemente disso. E outra coisa também com relação às questões de falta de leitos na cidade. Isso aí é fantástico. Até porque você não pode contar muito nem com a rede municipal, nem com a rede estadual. Né? Simplesmente a falta é geral. E infelizmente Taubaté tem um hospital aqui que está fechado, que é o São Lucas, que poderia, sob certos aspectos, vir a ser utilizado como um encampamento da prefeitura. O bem comum, né, ele suplanta qualquer coisa, a necessidade de qualquer um. Né? Eu acho que o bem maior tem que ser pensado, repensado. Então, nós temos um hospital quase pronto, praticamente. Existem lá os equipamentos, estão tudo lá e está parado. Tá as moscas, eu passei outro dia desse lá, tá as traças. Está horrível. Então, um hospital que poderia muito bem ser encampado, né, ser desapropriado, se fosse o caso, para o bem maior, que é o bem turístico da cidade. E nós já tivemos casos aí de se comprar coisas que não precisariam, né? Quando na realidade eu acho que um hospital valia muito mais a pena se comprar. Mas isso já é outro assunto para outro ponto a ser levantado. O interessante é que eu acho que o grande problema da saúde, no meu entender, é que a saúde no Brasil, ela tem 3 donos. Uma parte é do governo federal, uma parte é do governo estadual e uma parte é do governo municipal. E fica um jogo de empurra. Tá? Por exemplo, o AME estava pronto e ficou meses parado por falta de um equipamento, porque o Estado não mandava verba para comprar um equipamento que na época nem era tão caro. Tá?
Então fica assim, sabe? Ah, não, você é dono, você é dono, você é dono, e cachorro que tem muitos donos morre de fome, já diz o ditado. Tá? Um encampamento do Hospital São Lucas, e houve no passado uma ideia de se fazer uma maternidade, então até caberia perfeitamente. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer que isso vai para o SUS e vai começar a vir pessoas de outras cidades, porque o SUS vai mandar, e vai ocupar esses leitos. Porque não tem leito no estado, não é um problema só de Taubaté. Tá? Então é um problema sério, é um problema que precisa achar uma solução para isso. Tá? Mas não é simplesmente fazer acontecer. Por quê? Porque mesmo que seja do município de Taubaté, ele tem influência direta de outros municípios vizinhos, através do SUS. Tá? Hoje em dia, já existe isso. Ou se você tiver um problema de otorrinolaringologista, vão te mandar para Guará. Se tiver um problema de visão, vão te mandar para Ilhabela, para Caraguatatuba. Então já existe essa acomodação. Se eu criasse, o município de Taubaté, criar qualquer estrutura médica aqui, a não ser que ela banque isso 100%, que eu acho que é inviável, ela vai precisar do SUS. Tá? E o SUS vai usar pegando gente de outras cidades, trazendo para cá e praticamente não solucionando o problema. Acho que é um assunto que tem que continuar sendo estudado e colher mais informações para que a gente volte a essa pauta. Ok, perfeito. O Olhar de Cidadão continua e agora com o tema de feriados. Essa semana tivemos um feriado aqui na cidade de Taubaté. É um feriado que não existia, é um feriado que veio proposto pela antiga gestão. Tá? E nós temos aqui uma informação que 30 de junho de 1939, criação do povoado. 5 de dezembro de 1945, elevação à vila. E 5 de fevereiro de 1942, elevação à cidade. Então, temos 3 datas comemorativas, 2 delas ativas, tá? Numa época realmente que nós estamos sem produzir. Eu vou deixar a primeira palavra com ele, para saber a opinião dele, tá, sobre esses feriados. Desde que eu me conheço por gente, se comemora o aniversário do município no dia 5 de dezembro. O que eu colhi de informação é que historiadores, conferindo documentação, eles falaram que essa data é quando Taubaté foi elevado à vila, mas na realidade, levado à situação de cidade, foi em 5 de fevereiro. Então Taubaté, que era comemorada uma cidade berço de mais de 300 anos, então se for comemorar quando foi considerada cidade, nós somos muito novos. Né? Taubaté, que foi um berço de saída para tanta aventura e acabar inaugurando novas cidades, novas regiões, tem um berço histórico muito antigo. A administração passada, ou a Câmara mesmo, acabou aceitando essa data de 5 de fevereiro. Eu não tenho assim mais sustentação, mas a prática, o conhecimento cultural, muita gente ficou, em princípio, chocado, e segundo, o pessoal mais novo não entendeu por que um feriado no dia 5 de fevereiro. Então, estamos questionando isso. Na realidade, para mim, Taubaté, ela tem 380 e tantos anos. Eu me lembro, quando eu era criança, né, eu tinha um atlas, né, um atlas do meu pai. Né, e eu sempre achava interessante, porque uma das poucas cidades que aparecia no atlas no Brasil,
na época lá da colonização ainda, apareceu na cidade de Taubaté. Eu falava assim, nossa, mas essa cidade aqui é velha. Eu falava assim para mim era uma cidade. Então não me interessa. O fundador de Campinas nasceu em Taubaté. Então não me interessa se a cidade foi elevada, se de vila para cidade. Taubaté tem mais de 380 anos, é isso que a gente tem que entender, né? E quando a gente começa a entrar em muitos detalhes, a parte do perfeccionismo, de procurar detalhes nas coisas, a gente perde a essência, né? O que eu digo da história em si. Taubaté é uma cidade histórica, né? Taubaté é maravilhosa. Eu nasci no Rio, mas eu sou taubatiano por opção, né? Eu estabeleci minha vida aqui, minha família, todos os meus filhos estão aqui, né? Construíram família também. Quer dizer, então eu realmente não vejo qual é a necessidade e talvez até sobre o prazer de alguém, né? Pegar uma data que era já para nós, né, de 5 de dezembro, já tradicionalíssima da fundação de Taubaté, né? Chegar e dizer, não, agora vai ser 5 de fevereiro só porque a cidade foi levada de vila a cidade. Não interessa isso, não interessa saber historicamente quando que Taubaté foi fundada. É a fundação da cidade, não é quando que ela foi elevada à cidade, não interessa isso. Se era povoado, vila, meia dúzia de casas, não interessa, ela foi inaugurada, quando ela foi fundada, né? Isso tem mais de 380 anos. Então, para mim, eu acho totalmente desnecessário, e ainda mais aquilo, nós estamos num momento onde o país está precisando de trabalho, a cidade precisa arrecadar, né? E a gente vai colocando feriado, no meu ponto de vista, de uma forma desnecessária. Eu acho que até a data poderia ser comemorada, mas um ponto facultativo, ou então só para comemorar, não tem que ser feriado, não vejo essa necessidade. Mas já tem um que vai ser em 5 de dezembro, e ainda tem do padroeiro, que eu acho que é em São Francisco de Assis. em outubro. Então, nós ficamos com 3 datas, 3 feriados, entre aspas, a mesma coisa. Eu acho muito preciosismo em cima disso, desnecessário. A minha opinião é o seguinte, quando você olha pura e simplesmente Taubaté, eu acho que são 2 feriados, São Francisco de Assis, agora esse, eu não sei nem se foi abolido de 5 de dezembro com essa alteração, tá? Não é muita coisa. 54 semanas, 3 dias não é muita coisa. Mas quando você soma os feriados que já existem no Brasil, tá? Se torna um fardo pesado para o município. E isso proporciona com que a arrecadação do município caia, não tem como. Tá? A pessoa vai aproveitar esses feriados, e esse ano não aconteceu, mas vai acontecer de ser um feriado prolongado, por exemplo, ano que vem, quinta-feira, ou terça-feira, precisa olhar certinho. Ele vai para Ubatuba, vai pegar o dinheiro em casa, em vez de gastar o dinheiro aqui, vai gastar em Ubatuba, até por falta de opção de gastar aqui. Tá? O pequeno comércio que vai fechar não vai ter arrecadação, e é o tipo de comércio, pequeno comércio, que não vai repor isso. Tá? Ou ele vai trabalhar pagando 100% de hora extra para o seu funcionário, por ser feriado, e aí o lucro dele vai ser pequeno, ou ele vai perder a venda, porque não adianta, o cara vai comprar pão, se a padaria estiver fechada, ele não vai comprar 2 pães no dia seguinte, não, hoje está aberto. Uma televisão, coisa tranquilo, tá? Não tem que comprar uma televisão, tá bom, não comprei hoje, eu compro amanhã. Mas se eu tenho que comprar pão, se eu tenho que comprar leite, eu não vou comprar dobrado amanhã, eu vou comprar o que me atende no dia. Se o comércio está fechado, ou se o empresário tem que pagar 100% de hora extra para o seu funcionário, começa a complicar. Se o cara que tem o dinheiro para gastar aqui no nosso comércio, tá? For gastar em Ubatuba, for gastar em Cunha, for gastar em outras cidades, São José dos Campos, complicado. Tá? Então fica esse, e não é esse feriado, é uma série de feriados que o Brasil tem, tudo é feriado. Começo do mês que vem, onde é o carnaval, o país já para por natureza, mesmo que no feriado seja só na terça-feira. Tá? Então a gente precisa repensar isso, o que a gente quer para o nosso país, o que a gente quer para o nosso município. Outra coisa que é de fundamental importância é que se dá o feriado, mas se inclui esse debate no calendário escolar, será que o aluno da rede pública, municipal ou até da rede privada, tem essa noção de quando foi fundado, de quando foi elevada a vila, de quando foi elevada
Tá? Isso sim eu acho que deveria ser lei. Tem que constar nas apostilas, tem que constar para que a gente conheça a nossa história. Tá? E a gente está chegando à conclusão aqui, nós três aqui, que nós mesmos não sabíamos isso. Não sei qual foi o historiador que descobriu isso e fez uma lei que se transformou isso em feriado, propôs a lei e a prefeitura acabou. Tá? E o estudante sabe que não vai ter aula, é a única coisa que ele sabe. Tá? Quer dizer, então é um absurdo uma coisa desse tipo, no meu entender. Principalmente do ponto de vista cultural. Do ponto de vista financeiro já é um prejuízo enorme e do ponto de vista cultural nem se fala. Tá? Porque o jovem não sabe disso. O jovem, acho que se perguntar, se fizer uma pesquisa, e eu não estou afirmando isso, é uma opinião, tá? É capaz de não saber que Taubaté se comemorava 5 de dezembro. É capaz de não saber que o padroeiro de Taubaté é São Francisco de Assis. Ah, mas é uma coisa que tem que ser laica, não sei o quê. Não é esse o ponto. Tá? O Projeto Cidadão continua com a sua pauta e agora a última do dia. E vamos discutir aqui um pouquinho, vamos dar nossas opiniões sobre a ampliação da Câmara, ampliação física da Câmara Municipal de Taubaté. Uma lei já proposta e aprovada, segundo o jornal O Vale, no dia 18 de 12 de 24. E a contratação de uma empresa, o que me surpreendeu, logo em seguida, dia 5 de fevereiro de 2025. Tá? Orçamento de 250 milhões dos cofres públicos. Não, 3 milhões. Desculpe. É que tem uma vertente que diz que é 2 milhões e meio e tem uma que diz que é 3 milhões. Enfim. Vamos começar. Comecei com o Enio, vamos começar com você. Na realidade, a gente precisa saber o seguinte: para quê? Essa é a minha primeira pergunta. Se a gente para analisar que o sistema já foi totalmente automatizado, já estamos aí com IA, TI, tudo, e a prefeitura, eu estive lá semana retrasada, né? Ela está altamente já, totalmente integrada nos processos de internet, digitalizado, então você consegue acessar toda a estrutura disso. Então, o número de funcionários, a princípio, poderia ser reduzido, espaço físico também poderia ser reduzido. Agora, a pergunta é, para quê? Está se prevendo aumentar o número de vereadores na cidade? Hoje já temos aí um valor que a prefeitura repassa para a Câmara, né, em torno de 40, 50 milhões de reais por ano. Né? E a pergunta é, em cima disso nós vamos gastar mais 3 milhões para acrescentar o quê? Então, é um processo que precisa ser analisado para ver realmente a necessidade da coisa. Eu acho que esse dinheiro poderia ser muito melhor investido, até mesmo como nós vimos antes, aí nas questões de saúde. Né? Eu sei que cada departamento tem as suas necessidades, mas realmente eu fico me perguntando, será que a Câmara de Taubaté precisaria de um anexo? Realmente hoje em dia já estamos aí com 19 vereadores. Será que isso não é o suficiente? O meu ponto de vista é esse. Eu acho que esse dinheiro poderia ser muito bem repensado, né? E, por outro lado, ver a demanda real da coisa. Ou se é simplesmente vamos gastar. E aí, mais uma vez, não fecha a conta. Esse assunto também me pegou de surpresa, até pela velocidade que foi apresentada à opinião pública, né? Eu concordo com questionamentos do nosso amigo prefeito. Será que a população foi convidada a pensar e acompanhar sobre esses assuntos? Nós estamos com recurso financeiro para nos darmos a um luxo nesse momento? A gente não sabe o que passa na cabeça dos vereadores em prioridade
nesse momento, eu acho que a cidade está precisando mais de atenção e recurso do que fazer uma ampliação de um imóvel que pode ainda durar um bom tempo atendendo às nossas necessidades. Não que eu não concorde, eu não tenho como mensurar isso, mas fiquei surpreso com essa notícia. Vamos lá. Já faz bons anos que a Câmara funciona ali. Tá? E funcionou numa época, inclusive, que tinha mais vereadores. Tinha 21, foi uma pequena reforma, caiu para 19, caiu para 16, depois subiu para 19. Tá? Sempre atendeu. Hoje existe um avanço muito grande, como diz o Frederico, da informática. Então tudo que era arquivo, tudo que era coisa, hoje está sendo digitalizado. E o que você precisava de uma sala de 300 metros para arquivar, hoje você coloca no computador. Tá? É muito bonito, é muito interessante eu ter instalações luxuosas, que eu possa entrar, que eu possa desfrutar disso. Só que eu acho que a gente está num momento onde Taubaté tem uma dívida de 1,1 bilhão, das quais quase metade já está vencida, a gente falar disso. Eu recebi uma notícia que a Prefeitura de Pindamonhangaba devolveu ao final do ano à Prefeitura mais de 2 bilhões. Então eu acho que a Câmara, nesse momento, até porque eles são corresponsáveis ou até responsáveis direto pela administração pública, e se essa dívida do município está nesse montante, a Câmara é a maior culpada, não é nem o prefeito, porque ela foi autorizando esses gastos, está na hora dela dar a contribuição dela. Tá? E como é a melhor contribuição que ela pode dar? Ela economizando e no final do ano ela devolver parte desse dinheiro que ela não vai arrecadar, que ela não vai gastar, ao município para que ele possa fazer um uso em prol da população. A pergunta é, essa reforma na Câmara é em prol da população ou é em prol dos vereadores? Essa é a grande questão. A Câmara está lá funcionando, se for lá hoje, ela está normal. Tá? Para que eu preciso de mais espaço? Para que eu preciso gastar esse dinheiro? Tá? Está na hora da gente começar a pensar seriamente no cidadão e não nas instituições. As instituições vão estar sempre funcionando, o cidadão nem sempre. É um dinheiro que poderia ser gasto aí em outras coisas, inclusive a amortização da dívida ou até a construção de, como a gente já debateu aqui, de uma clínica para parturientes, ou empregar isso na educação, ou enfim. Não, vou gastar com prédio, tá? Vou gastar com concreto, vou gastar com coisa que até hoje não fez falta. Bem ou mal está lá funcionando, bem ou mal está atendendo a população. E vocês, vereadores, os vereadores, na minha opinião, é uma opinião, são responsáveis por essa dívida de Taubaté, sim. Ah, mas é o Saldi, ah, mas é o Júnior, ah, mas é o Sérgio. Não! Quem autorizou essas dívidas não foi eles. Eles não têm essa coisa. Quem tem é os vereadores. Tá? Se chegamos onde estamos, é porque os vereadores não fizeram o trabalho dele. Foram eleitos, ganham bom salário, têm bons assessores. Então eu acho que está na hora de dar uma contrapartida. É uma manifestação, uma opinião minha, que chega até a ser inocente, porque o projeto já está aprovado, a verba já está destinada e tal, mas fica aí o meu desagravo, inclusive a rapidez que isso foi proposta. Segundo o jornal O Vale, isso foi aprovado no dia 18 de dezembro, véspera de Natal, onde está tudo já parando. E no dia 5 de fevereiro já tem uma firma contratada para realizar as obras.
Eu não sei, eu não tenho o histórico de como isso foi debatido, mas eu tenho histórico que esse dinheiro vai fazer falta para a população. Mais algum comentário? Não, eu acho que fechamos. Eu vou pedir para fazer mais um comentário. Lendo, um dos argumentos é que, além de fazer uma ampliação, iam elevar a altura do piso do estacionamento, até para proteger das enchentes. Então, como é uma opinião do cidadão, eu pergunto, os vereadores, então, acham que não tem solução para as enchentes em Taubaté? Eles estão preocupados com o carrinho, com eles saírem com o pé seco? E a população? Essa verba, se resolvesse o problema da enchente, não precisaria gastar tanto numa obra para fazer estacionamento elevado. Eu só estou convidando a população para que o cidadão tenha que pensar e questionar o seu vereador em quem você votou. Vamos começar a aprender a fazer uma política e não adianta discutir do mundo, do Brasil, do Estado. Que tal a gente fazer um olhar de cidadão para a sua rua, para o seu bairro, para a nossa cidade e lembrar todo mundo de cobrar como que o nosso vereador, nosso que eu digo é que ganhou o nosso voto, uma procuração de confiança, vai defender os interesses nossos da cidade. Então, isso é um convite para o cidadão. Vamos parar de se omitir e participar do pensamento e da vida da nossa cidade. Eu conversando com os amigos, o olhar de cidadão é que nós estamos querendo deixar uma cidade melhor para todos nós, principalmente para os nossos filhos e netos. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Com esse assunto a gente encerra a pauta de hoje, tá? Do nosso programa 01, nesse dia 6 de fevereiro de 2025, tá? E eu vou deixar o Frederico com considerações finais. Na realidade, essa é uma oportunidade muito interessante, porque, embora o olhar do cidadão aqui é da mesa, né, eu tenho certeza que ela pode refletir em muitos aspectos a muitas pessoas que têm também um pensamento parecido, ou contrário, não é o caso. Mas o importante é trazer a reflexão dos problemas da cidade no sentido de dar uma opinião, dar uma olhada a mais daquilo que está sendo feito e não simplesmente se ausentar, né? É muito comum a gente ver nos períodos das eleições, muitas pessoas não estão querendo votar, preferem ir lá para Ubatuba, vai sair, viaja, né? Eleição é uma coisa séria, a eleição é para você cuidar de você cuidar da sua cidade, do seu estado, do seu país. Muitas pessoas não pensam assim. E as desculpas são várias, né? Mas a omissão, ela não vai lhe dar o direito depois de você reclamar de nada. Porque quando você se omite, você tem que aceitar aquilo que foi estabelecido, sem a sua opinião. Então participe, como ele diz. Seja um cidadão influente, né? Pelo menos presente. É essa meu olhar de cidadão de hoje. Eu queria agradecer a nossa audiência, pedir gentilmente que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Assine o nosso canal e que eu agradeço a atenção de todos. Um oferecimento de Evos, aqui nós estamos para levantar essas questões e para que você, cidadão, tenha a sua opinião. A minha opinião, a opinião do Enio e a opinião do Frederico serve apenas como parâmetro para você ter argumentos para você tomar a sua decisão. Muito obrigado. Até a semana que vem. Até semana que vem.